Amados, quando nós lemos, né, e nós ainda estamos estudando o livro de Jó aqui nas terças-feiras, quem não vê está perdendo, porque é um aprendizado muito rico e muito importante para a vida cristã. E Deus tem falado muito nos cultos de ensinamento da palavra. Da minha parte, eu tenho aprendido muito e sou grata a Deus e ao pastor pelo cuidado que ele tem de estar sempre ensinando a palavra do Senhor. E como nós lemos aqui no livro de Jó, todos nós conhecemos a história de Jó. E Jó, quando ele começa esse versículo aqui, ele fala na primeira pessoa. Ele fala de uma convicção. Ele fala de um entendimento. E ele fala de uma prova. E quando Jó ele começa nesse versículo aqui, talvez na versão de vocês da Bíblia, que vocês possam ser diferentes, mas na minha Bíblia diz assim, porque eu, aí ele aponta para ele diz assim, olha, porque eu sei que o meu Redentor vive. Se a gente observar o livro de Jó, a gente vai ver que Jó foi provado em todas as áreas da vida dele. Se você começar a ler desde o capítulo 1 até o 42, nós vimos que Jó ele foi provado em todas as áreas. Ele foi provado na área financeira, ele foi provado com o luto, ele foi provado com a saúde, passou pela enfermidade, ele sofreu acusações, ele foi injustiçado, mas Jó ele tinha uma convicção na vida dele, que apesar de tudo isso, ele tinha um Redentor. Ele sabia que havia um Redentor na vida dele. Então quando Jó diz isso, Jó está nos ensinando que a gente não deve olhar para a circunstância, mas que devemos perseverar na fé. Porque imagine, irmão, se Jó fosse olhar para a circunstância que ele estava vivendo no momento em que ele escreveu essa palavra. E quando ele aponta, ele diz assim, porque eu sei. Aí ele está falando da experiência dele, daquilo que ele estava enfrentando, daquilo que ele estava vivendo. Então ele diz, porque eu sei. Ele está nos ensinando, olha, tenha fé, mesmo quando tudo parece perdido. Porque se Jó olhasse a circunstância daquele momento, ele não tinha escrito essa palavra. Ele podia ter dito muitas outras coisas, mas ele não tinha escrito essa palavra. Porque a circunstância que ele estava enfrentando, aquilo que os seus olhos humanos carnais poderiam ver, era uma situação muito difícil. Porque aos nossos olhos poderia até ser impossível. Vivendo numa época em que não havia recursos da medicina como há hoje. Que não havia o SUS para fazer tratamento gratuito. Que não havia médicos disponíveis. Mas Jó nos ensina que mesmo nos momentos mais difíceis nós precisamos ter fé, mesmo quando tudo parece perdido. E nós aprendemos com Jó que apesar de ele estar sofrendo, ele não perdeu a fé. Ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, ele perdeu a dignidade, mas ele não perdeu a fé. E isso, irmãos, é uma grande lição para todos nós. Porque se nós perdemos a fé, nós podemos ter teus filhos, teus bens, ter a riqueza, mas se nós perdemos a fé, nós morremos espiritualmente. E a fé foi o que manteve Jó vivo em meio à luta. A fé foi o que manteve Jó vivo em meio às dificuldades. Então, em meio a toda circunstância, ele vai dizer assim, olha, diante de tudo isso, aos olhos de vocês é impossível, é difícil. Mas eu sei que o meu Redentor, eu tenho essa certeza que Deus está vivo. Então Jó, quando ele diz isso, ele não falava com base naquilo que ele via. Ele falava com base naquilo que ele tinha vivido, na experiência que ele tinha tido com Deus. Não por quem Jó era, mas por quem Deus é. E Jó tinha essa certeza. E ele diz, olha, eu estou nessa situação hoje, mas eu sei que Deus está vivo. Eu estou enfrentando dificuldade hoje, mas eu tenho um Redentor vivo. Então, amados, nós aprendemos que as circunstâncias, elas podem nos mostrar uma situação.
As circunstâncias nos dizem uma coisa. As circunstâncias vêm para bater nossa fé, para desanimar, para bater o nosso ânimo, para tirar a nossa esperança. Mas quando nós temos fé, nós sobrevivemos a tudo isso. Porque a nossa certeza é de que Deus está vivo. Porque imagine, irmãos, a nossa vida até aqui. Quantas coisas nós já passamos, todos nós, se formos olhar para trás. Quantas circunstâncias difíceis nós já enfrentamos. E por que nós estamos aqui? Por que nós estamos de pé? Porque nós temos um Deus vivo que olha por nós. Jeremias sabia disso. Jeremias era considerado o profeta chorão. Jeremias vivia lamentando. Tem até um livro, Lamentações de Jeremias. Vivia chorando, vivia lamentando, lamentou porque não casou, porque não teve filho, chorando por causa da situação dos rebeldes de Israel, e vivia lamentando, vivia chorando. Mas chega um momento na vida dele que Jeremias ele olha para a sua trajetória, olha para tudo aquilo que ele enfrentou. E ele vai lá e escreve no livro Lamentações, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor se renovam em cada manhã, elas não têm. Nós estamos aqui porque as misericórdias do Senhor têm se renovado nas nossas vidas. Porque a graça de Deus tem se renovado nas nossas vidas. Como diz o Salmo 34:8, porque a bondade do Senhor tem sido provada por nós. E Jó, ele tinha essa convicção. Porque até naquele momento ele sofria, até naquele momento ele estava doente, até aquele momento ele estava sofrendo a perda dos filhos. Mas ele quis dizer para nós assim: olha, eu estou passando por isso hoje, mas eu sei que tem um Deus vivo no céu. Eu estou enfrentando essa circunstância hoje, mas eu sei que tem um Deus vivo no céu. E essa era a convicção de Jó, e essa deve ser a minha, a tua convicção hoje. Porque talvez hoje a tua situação seja muito difícil. Talvez hoje a circunstância que você está enfrentando na sua vida seja impossível aos teus olhos. Mas não esqueça que o meu e o teu Redentor então, amados, a verdadeira fé, ela permanece mesmo quando nós não entendemos o que Deus está fazendo. Mesmo quando nós não compreendemos por que estamos passando por esse processo. Mas quando nós temos fé, nós sobrevivemos a todas estas coisas, porque nós sabemos que há um Deus vivo que passa conosco. Nem sempre a gente pode compreender, mas podemos confiar que Deus ele está conosco neste processo. Talvez hoje aqui, talvez não, eu posso dizer com convicção, tem irmãos aqui passando prova, passando luta, enfrentando dificuldades. E ao contrário do que os amigos de Jó pensavam, não é por falta de fé, não é porque está em pecado. Guarda essa palavra no seu coração e você sabe que Deus está falando com você nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Não é por causa do pecado, não é por causa da circunstância. E você quer entender, eu não tenho outra palavra para você, mas eu vou lhe dizer João 13:7. O que eu faço hoje, tu não entende, mas depois tu entenderás. Glória a Deus, aleluia. Se nós formos olhar as circunstâncias da vida de Jó, desde lá o capítulo 1, quando Deus permitiu que Satanás tocasse, Jó também não entendia. Talvez Jó se perguntasse como vocês perguntam: mas Senhor, eu andei na tua presença, mas Senhor, eu fiz a tua vontade, mas Senhor, eu estou procurando andar em integridade, e estou passando por essa prova, estou passando por essa luta. É muito difícil, mas a gente precisa confiar que Deus está no controle. A gente precisa acreditar que Deus sabe o que faz e a gente é que não sabe o que diz. Então a gente precisa crer que realmente Deus está vivo e que Ele está conosco durante esse processo. Porque em nenhum momento Deus abandonou Jó. Em nenhum momento Deus deixou de olhar por Jó. Porque o nosso Deus é um Deus vivo. E quando ele diz assim, eu sei, ele fala de uma certeza pessoal. Ele aponta para ele. Ele não falou assim: olha, porque Deus está vivo. Ele não disse isso. Olha, talvez Deus esteja vivo.
estava vivo. Ou ele não diz assim, eu espero que Deus esteja vivo. Quando ele diz assim, porque eu sei, ele fala de uma convicção, de uma certeza que ele tinha. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Então, quando ele expressa, irmãos, essa certeza, ele diz assim, olha, independente da circunstância, Deus está vivo. Independente dos problemas, Deus está vivo. Independente daquilo que eu sinto, daquilo que eu faço, Deus está vivo. Em outras palavras, Deus me vê, Deus me sonda, Deus me conhece, Deus, Ele está vivo. Então ele faz essa afirmação. E essa certeza que ele tem é como se ele dissesse assim, olha, eu conheço o meu Deus, eu sei quem Ele é, eu sei que Ele está vivo, eu sei que Deus não me abandonou, eu sei que Ele continua no controle, eu sei que a história da minha vida não termina assim. Mas essa palavra no seu coração. Se nós lermos o livro de Jó, do capítulo 1 até o 42, quando Deus viu o cativeiro de Jó, Jó morreu naquela situação. Jó foi derrotado por aquela situação. Não foi. Não foi. Porque a vitória de Jó, Deus já tinha preparado. Porque Jó nunca deixou de confiar nele. Deus nunca deixou de acreditar. Jó nunca deixou de acreditar nele. Jó nunca deixou que a sua fé fosse abatida pelas palavras, pelas acusações dos amigos dele. Porque ele tinha essa certeza. O meu Redentor. Ou seja, Deus não está morto, Deus está me vendo. Eu conheço o meu Deus, eu sei que Ele está vivo, eu sei que Ele está me contemplando. Eu sei que Ele continua no controle. Então, isso não quer dizer que nós vamos negar a realidade. Porque fé não é negar a realidade. Não é fazer de conta que as coisas estão tudo bem. Isso não é. Fé é acreditar que o problema, que a circunstância, que a dificuldade não tem a palavra final da nossa vida. Isso é fé. É acreditar no agir de Deus. É acreditar que Deus está vivo e que Ele vai agir na situação. É acreditar que mesmo que tenha saído do nosso controle, que é impossível para nós, mas Ele permanece no controle. Isso é fé. E era essa fé que Jó tinha, porque eu sei que o meu Redentor vive. Então Jó ainda tinha essa certeza. E quando Jó diz, e ele fala claramente, o meu Redentor. Olha, irmãos, que coisa interessante. Primeiro ele fala da sua experiência. E quando Jó escreve essa palavra, ele fala de forma muito pessoal, falando da vida dele. E ele diz, porque eu sei que o meu Redentor. Ele tinha plena convicção de quem era Deus na vida dele. E ele sabia que diante de tudo aquilo que ele estava enfrentando, ele precisava de alguém que o resgatasse. E é isso que quer dizer a palavra Redentor, resgatador, aquele que defende, aquele que intervém em favor de alguém. E Jó olhava para a condição dele e falava assim, eu só posso contar com o meu Redentor. Eu só posso contar com o meu Deus. Eu sei que Deus pode mudar a minha história. Eu sei que Deus pode reverter a minha situação. Então Jó naquele momento ele estava cercado por acusações. Os seus amigos o acusavam, aqueles mesmos que vieram consolar. Eles não entendiam a situação de Jó e falavam, não é possível, só pode ter pecado para estar passando por isso. E eles não entendiam o processo que Deus estava fazendo na vida de Jó. Mas Jó sabia que, mesmo apesar das acusações, da incompreensão e da injustiça, ele tinha um resgatador. Um Deus vivo que estava olhando pela vida dele. E isso nos ensina que, quando os homens não entendem, Deus entende. Deus entende quando nós somos acusados, Deus entende quando nós somos injustiçados. Deus entende a nossa dor, Deus entende o nosso sofrimento. A palavra de Deus nos ensina que os seus olhos estão como chamas de fogo nessa terra. Deus não está alheio ao meu e ao teu sofrimento.
Deus não está alheio a mim e a tua dificuldade. Deus está contemplando. Se a vitória ainda não chegou, é porque não é a hora. Porque não é a hora de Deus ainda fazer. Porque ainda não é a hora de Deus responder. Como diz lá em Isaías, operando Deus, quem impedirá? Operando Deus na minha e na tua vida, quem vai impedir? E Jó lá no 42 ele vai dizer isso. Quando ele vence aquela prova, que ele olha para tudo que ele passou, aí ele vai dizer assim, aí de novo, Jó usa a sua convicção e ele diz assim, bem sei eu. Aí ele vai dizer de novo, falando da experiência dele, bem sei eu, que tudo pode e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Glória a Deus. Porque, irmãos, do mesmo jeito que Deus permite a prova, Deus também nos tira dela. No mesmo livro de Jó, capítulo 5, versículo 18, Deus abre a ferida e limpa a ferida. Deus permite a prova, Marcos, mas Ele também nos tira. Deus permite a luta, mas Ele também nos dá o escape para vencermos. Porque Deus, Ele é presente na hora da angústia. É presente nos nossos momentos de aflição. Porque o Senhor não nos abandona, louco. Deus vê o nosso sofrimento, Deus vê a nossa dor. Chega um momento de fazer o alívio. Chega um momento que Deus vira o nosso cativeiro, como Deus virou o cativeiro de Jó. Então, irmãos, quando nós somos injustiçados, Deus conhece a verdade. Quando nos sentimos sozinhos, Deus permanece presente. Quando não conseguimos nos defender, podemos confiar no nosso Redentor, nosso resgatador, aquele que intervém em nosso favor. E Jó termina essa passagem dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. O nosso Deus, Ele não está morto. A nossa esperança está em um Deus vivo. A nossa esperança reside naquele que contempla as nossas vidas, que tem todo o poder no céu e na terra. Porque o nosso Deus, Ele está vivo. Jesus, quando Ele estava para ser entregue, Ele diz, eu vou, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Quando Maria chegou ali naquele sepulcro, que ela foi ali tentar, ungir o corpo de Jesus, o anjo olhou para ela e falou assim, por que procura entre os mortos aquele que vive? Nosso Deus, Ele não está morto. O nosso Deus, Ele está vivo. Aleluia, Jesus. Sabe o que Ele significa? Que a morte também não é o fim. A morte da nossa esperança, a morte dos nossos sonhos, a morte dos nossos projetos, a morte não é o fim. Porque a última palavra, ela vem do Senhor. E Jó sabia disso. E é por isso que ele escreve no 42, eu sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. E o nosso sofrimento, ele não determina o destino daqueles que confiam em Deus. Então hoje você pode estar sofrendo, hoje você pode estar em dificuldade, mas se a sua fé permanecer viva, tenha certeza de que você será um vencedor. Porque Deus está te contemplando. Porque Deus está te olhando. E nós vamos olhar para Jó, concluindo essa palavra, nós vamos ver que Jó perdeu quase tudo. Mas havia algo que ninguém poderia tirar de Jó. A enfermidade não tirou, o luto não tirou, a perda financeira não tirou. Que foi a certeza de que Deus estava vivo. A certeza de que Deus faria algo pela vida dele. Então talvez hoje alguém estava dizendo, eu não sei como isso vai terminar. Mas você pode dizer, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que Deus, Ele vai agir, porque Ele é Deus vivo. Eu posso não entender o processo, mas conheço meu Redentor. Posso estar passando pela noite, mas o meu Redentor não. Nós vemos que a noite é um momento de tristeza, muitas vezes um momento de luto, um momento de angústia. E o salmista também já dizia, o choro pode durar uma noite. Não sei quanto tempo pode estar durando essa noite na sua vida, essa noite de tristeza, de angústia, de luta, de ansiedade. Mas tenha certeza que Deus está contemplando, porque o nosso Redentor, Ele está vivo. Amém, irmãos?
Nós podemos perder muitas coisas nessa vida, mas precisamos cuidar da nossa fé. Precisamos continuar acreditando, precisamos ter essa convicção de Jó, porque eu sei que o meu Redentor vive. Amém, irmãos? Glória a Deus, eu convido o grupo de louvor.